Item 94. Arremesso de objetos. Caso da Rua des Noyers. Em junho de 1860, na Rua des Noyers, em Paris, ocorreram fenômenos espirituais curiosos que foram registrados na Revista Espírita de agosto de 1860. Esse episódio, que envolve manifestações atribuídas a um espírito brincalhão, foi discutido em um diálogo esclarecedor com o espírito São Luís. Abaixo, apresentamos os principais questionamentos e respostas acerca do caso. Primeira pergunta: os fatos relatados na Rua des Noyers são reais? Resposta: sim, esses fatos são verdadeiros. Contudo, a imaginação das pessoas os exagerou, seja por medo, seja por ironia. Apesar disso, essas manifestações ocorreram de fato e foram provocadas por um espírito que se divertia às custas dos moradores. Segunda pergunta: havia alguém na casa que fosse a causa dessas manifestações? Resposta: sempre há uma pessoa cuja presença é essencial para que essas manifestações ocorram. No caso, o espírito perturbador tinha aversão aos moradores do local e desejava apenas pregar peças ou até mesmo fazer com que eles saíssem de lá. Terceira pergunta: entre os habitantes havia alguém que, de forma mediúnica e espontânea, facilitava esses fenômenos? Resposta: sim, isso era necessário. Sem essa pessoa, o espírito não poderia agir. Alguns espíritos escolhem certos lugares de sua preferência e permanecem ali até que alguém com quem possam interagir surja. Quando essa pessoa chega, tornam-se capazes de realizar suas brincadeiras. Quarta pergunta: a presença dessa pessoa no local é indispensável para a manifestação? Resposta: esse é o cenário mais comum e, no caso citado, foi exatamente o que aconteceu. Contudo, não podemos generalizar, pois existem situações em que a presença da pessoa não é necessária. Quinta pergunta: ter afinidade para servir como auxiliar de espíritos inferiores é algo prejudicial? Isso indica uma simpatia ou ligação com esses espíritos? Resposta: não necessariamente. Essa aptidão é geralmente fruto de uma disposição física da pessoa. Entretanto, essa característica pode frequentemente indicar uma inclinação mais material, que seria ideal evitar. Quanto mais elevada moralmente for a pessoa, mais ela atrai espíritos bons, afastando naturalmente os maus. Reflexão: este caso ilustra com clareza como os espíritos brincalhões e menos evoluídos podem interferir no ambiente físico e como sua atuação depende de condições que envolvem indivíduos com características adequadas à manifestação mediúnica. Além disso, reforça a importância da elevação moral, que funciona como um verdadeiro escudo contra influências espirituais inferiores. A lição aqui é clara: quanto mais nos engajamos em práticas éticas e morais, maior é nossa sintonia com espíritos superiores. Isso também nos protege contra espíritos perturbadores, que só encontram meios de agir onde encontram predisposição ou abertura. Que possamos refletir sobre o impacto de nossas atitudes e pensamentos, buscando sempre o progresso espiritual e o fortalecimento de nossa alma no caminho do bem. Afinal, todo esforço para melhorar moralmente também contribui para um ambiente mais harmonioso, tanto no plano físico quanto no espiritual. Sexta pergunta: onde o espírito encontra os objetos que arremessa? Resposta: esses objetos geralmente são encontrados nos próprios locais ou nas proximidades. Uma força emanada do espírito é responsável por lançá-los no espaço, fazendo com que caiam exatamente no lugar que ele determinou. Sétima pergunta: já que muitas manifestações espontâneas parecem ser permitidas ou até provocadas para convencer, não seria possível que certos incrédulos recebessem essas provas diretamente, forçando-os a acreditar? Resposta: os ateus e materialistas já são constantemente cercados por manifestações do poder de Deus e do pensamento. No entanto, isso não os impede de negarem a existência de Deus e da alma. Será que os milagres de Jesus convenceram todos os que o presenciaram? Muitos fariseus, por exemplo, pediram para que ele realizasse prodígios diante de seus olhos, mas ainda assim permaneceram incrédulos. Isso se repete com aqueles que hoje exigem provas.
Se não se rendem diante das maravilhas da criação, também não se renderiam caso um espírito lhes aparecesse de forma inequívoca. O orgulho dessas pessoas as torna como cavalos que empacam, recusando-se a se mover mesmo diante da verdade. Aqueles que têm sincera boa vontade sempre encontrarão oportunidades para ver e aprender, pois Deus recompensa quem quer se instruir de coração aberto. A doutrina não deixa de se espalhar por causa da oposição cética, que, na verdade, funciona como a sombra em uma pintura, aumentando o contraste e destacando sua luz. Que mérito teriam os incrédulos se fossem forçados a acreditar pela força das evidências? Deus não faz isso, pois deixa cada um assumir a plena responsabilidade por sua escolha e pela dureza de seu coração. Bem-aventurados os que creem sem terem visto, pois não fecham os olhos para o poder de Deus. Oitava pergunta: seria útil evocar diretamente esse espírito para buscarmos explicações? Resposta: pode evocá-lo se quiser, mas saiba que se trata de um espírito inferior, que provavelmente dará apenas respostas insignificantes. Reflexão: esse diálogo nos traz ensinamentos profundos sobre os fenômenos espirituais e, mais do que isso, sobre a natureza da fé e do orgulho humano. Podemos observar que as manifestações espirituais, quando acontecem, não têm como objetivo primordial convencer os céticos ou forçar a crença. É necessário que cada um busque, com sinceridade e humildade, compreender as verdades espirituais. Jesus já nos ensinou que bem-aventurados são os que creem sem terem visto. Isso nos lembra que a fé verdadeira se forma a partir de uma disposição interior, e não de provas forçadas ou demonstrações externas. O orgulho e a teimosia são os maiores obstáculos para quem deseja compreender a beleza e a profundidade da vida espiritual. Por outro lado, a espiritualidade também nos ensina que a oposição ao progresso não é uma ameaça, mas sim algo que realça ainda mais a luz da doutrina. Cabe a nós manter a serenidade diante dos descrentes, confiando que cada um terá a sua oportunidade, no momento certo, de despertar para a verdade. 4. Que possamos sempre buscar o aprendizado e a elevação moral, abrindo nosso coração para a fé e confiando na sabedoria divina, que nunca deixa de agir em favor da evolução e do bem. Curta, compartilhe e siga o canal.